Graça e paz, amantes da palavra de Deus, meus amados irmãos, queridos amigos, todos aqueles que estão conosco nesse projeto abençoado da leitura da palavra de Deus. A palavra de Deus, que é uma espada de dois gumes, que penetra juntas e medulas, vai até a divisão da alma e do espírito e é apta para discernir as intenções da mente e do coração. É a palavra de Deus que é viva, poderosa, eficaz e que funciona, irmãos. Amém? Então, devemos crer nela, acreditar nela, esperar nela, aprendermos através dela, buscarmos sabedoria, conhecimento, entendimento, inteligência do Senhor, para nós andarmos neste mundo que jaz no poder do maligno, por um breve período e curto, breve e curto período de tempo, amém, irmãos, Porque a sentença já foi dada e não tem mais jeito para ele, Mas para nós que tememos ao Senhor, ainda há esperança, Se colocarmos nosso rosto no pó, e não pó na cara, mas o rosto no pó e clamarmos a Deus com o coração contrito, agradecido, com certeza Deus não nos rejeitará. Amém? Nós vamos então darmos continuidade à nossa leitura do segundo livro, dos profetas maiores, que é Jeremias, Acabamos Isaías, estamos aqui em Jeremias e hoje fazemos a leitura de 3 capítulos, que é o 7, 8 e 9. Vimos aí, uma mensagem de juízo divino e inevitável ao povo de Judá, que Jeremias trouxe ali para aquela nação, para aquele povo, durante o reinado de 5 reis, Josias, Jeoacás, Joaquim e Zedequias. Jeremias exerceu o seu ministério com uma palavra dura, uma palavra difícil do Senhor para aquele povo que estava apartado dos caminhos de Deus, não queria a palavra de Deus, pagaram para ver, a palavra de Deus entrou no ouvido, saiu no outro, não deram crédito à palavra do Senhor que veio por meio do seu profeta, usado, levantado nas mãos de Deus, para que houvesse arrependimento, para que houvesse um retorno a Ele, para que o povo caísse em si, em meio aos seus pecados, delitos, assim também como não somente os governantes, desde o maior até o menor, os sacerdotes e profetas estavam fazendo arranjos, nas suas profecias, estavam falando coisas somente para agradar aos governantes, aqueles que lhe interessavam, e isso tudo, foi colocado diante do Senhor como coisa abominável, amém? O Senhor jamais terá o culpado por inocente, irmãos, amém, irmãos? Então vamos fazer a nossa leitura, lendo aqui sobre promessas e ameaças proferidas à porta do templo. A palavra que foi dita a Jeremias pelo Senhor, dizendo: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e dize: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que entrais por portas, estas portas para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras fizerdes juízo entre um homem e entre o seu companheiro, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais de século em século. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada são proveitosas. Furtareis vós
e matareis, cometereis adultério, e jurareis falsamente, e queimareis incenso a Baal, e andareis após outros deuses que não conhecestes, então vireis e vos poreis diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e direis: somos livres, podemos fazer todas essas abominações? É, pois, esta casa que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores aos vossos olhos. Eis que eu mesmo vi, e isso diz o Senhor. Mas ide agora ao meu lugar, que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e veja o que lhe fiz, por causa da maldade do meu povo de Israel. Agora, pois, porquanto fazeis todas essas obras, diz o Senhor, eu vos falei, madrugando e falando, e não ouvistes, chamei-vos e não respondestes. Farei também a esta casa que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar que vos dei a vós e aos vossos pais, como fiz a Siló, e vos arrojarei da minha presença, como arrojei a todos os vossos irmãos, a toda a geração de Efraim. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Não vês tu o que ando fazendo na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha e os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha para fazerem bolos a deusa chamada Rainha dos Céus, e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Acaso é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não antes a si mesmos, para a confusão de seus rostos? Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, e sobre os homens, e sobre os animais, e sobre as árvores do campo, e sobre os frutos da terra, e acender-se-á e não se apagará. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios, e comei carne, porque nunca falei a vossos pais no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Mas isso lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Mas não ouviram, nem inclinaram os ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para adiante. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias madrugando e enviando-os, mas não me deram ouvidos, nem inclinaram os ouvidos, mas endureceram a sua cerviz e fizeram pior do que os seus pais. Dir-lhe-ás, pois, todas essas palavras, mas não te darão ouvidos, chamá-lo-ás, mas não te responderão. E lhes dirás: uma gente é esta que não dá ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, e não aceita a correção, já pereceu a verdade, se arrancou da sua boca. Corta o cabelo da tua cabeça e lança-o fora, e levanta o teu pranto sobre as alturas, porque já o Senhor rejeitou e desamparou a geração do seu furor. Porque os filhos de Judá fizeram o que era mal aos meus olhos, diz o Senhor, puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para a contaminarem. E edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Inom, para queimarem a seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei, nem me subiu ao coração. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca se chamará mais Tofete, nem vale do filho de Inom, mas o vale da matança, e enterrarão em Tofete, por não haver mais lugar. E os cadáveres deste povo servirão de pasto às aves dos céus e aos animais da terra, e ninguém os espantará. E farei cessar na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém a voz de folguedo, e a voz de alegria, e a voz de esposo, e a voz de esposa, porque a terra se tornará em desolação. Capítulo 8.
Naquele tempo, diz o Senhor, tirarão os ossos dos reis de Judá e os ossos dos seus príncipes e os ossos dos sacerdotes e os ossos dos profetas e os ossos dos habitantes de Jerusalém para fora das suas sepulturas e expô-los-ão ao sol e à lua e a todo o exército do céu, a quem tinham amado e a quem tinham servido e após quem tinham ido e a quem tinham buscado e diante de quem se tinham prostrado. Não serão recolhidos nem sepultados, serão como esterco sobre a face da terra. E escolher-se-á antes a morte do que a vida de todo o resto dos que restarem desta raça maligna, que ficar nos lugares onde os lancei, diz o Senhor dos Exércitos. A apostasia do povo de Deus, o castigo é inevitável. Dize-lhes mais, assim diz o Senhor, cairão os homens e não se tornarão a levantar, desviar-se-ão e não voltarão, porque, pois, se desvia este povo de Jerusalém com uma apostasia contínua. Retém o engano e não quero voltar. Eu escutei e ouvi, não falo o que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo que fiz eu. Cada um se desvia na sua carreira, como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados, e a rola e o grou e a andorinha observam o tempo da sua arribação, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Como, pois, dizeis, nós somos sábios e a lei do Senhor está conosco, eis que em vão tem trabalhado e falsa pena dos escribas. Os sábios foram envergonhados, foram espantados e presos, eis que rejeitaram a palavra do Senhor, que sabedoria, pois, teriam? Portanto, darei suas mulheres a outros e as suas herdades a quem as possua, porque desde o menor até o maior, cada um deles se dá à avareza, desde o profeta até o sacerdote, cada um deles usa de falsidade. E curam a ferida da filha de meu povo levianamente, dizendo paz, paz, quando não há paz. Porventura envergonham-se de cometer abominação? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, nem sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem e tropeçarão no tempo em que eu os visitar, diz o Senhor. Certamente os apanharei, diz o Senhor, já não há uvas na vide, nem figos na figueira, e a folha caiu, e até aquilo mesmo que lhes dei se irá deles. Porque nos assentamos ainda, ajuntai-vos e entremos nas cidades fortes, e ali estejamos calados, pois já o Senhor nosso Deus nos fez calar e nos deu a beber a água de fel, porquanto pecamos contra o Senhor. Espera-se a paz e não há bem, o tempo da cura e eis o terror. Já desde Dan se ouve o resfolegar dos seus cavalos, toda a terra treme a voz dos rinchos dos seus fortes, e vêm e devoram a terra e a sua abundância, e a cidade os que habitam nela, porque eis que enviarei entre vós serpentes e basiliscos, contra os quais não há encantamento, e vos morderão, diz o Senhor. Ó, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece em mim. Eis a voz do clamor da filha do meu povo, de terra muito remota. Não está o Senhor em Sião, não está nela o seu rei, porque me provocaram a ira com as suas imagens de escultura, com vaidades estranhas. Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo, ando de luto, o espanto se apoderou de mim. Porventura não há unguento em Gileade, ou não há lá médico? Porque, pois, não teve lugar a cura da filha do meu povo? Capítulo 9. Prover a Deus a minha cabeça se tornasse em águas e os meus olhos em uma fonte de lágrimas. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Prover a Deus eu tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes. Então deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros, são um bando de alivosos. E estende a língua como se fosse o seu arco para a mentira, fortalecem-se na terra, mas não para a verdade,
porque avançam de malícia em malícia, e a mim me não conhecem, diz o Senhor. Guardai-vos cada um do seu amigo, e de irmão nenhum vos fieis, porque todo irmão não faz mais do que enganar, e todo amigo anda caluniando, e zombará cada um do seu próximo, e não falam a verdade, ensinam a sua língua a falar a mentira, andam se cansando em obrar perversamente. A tua habitação está no meio do engano, pelo engano recuso conhecer-me, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, eis que eu os fundirei e os provarei, porque de outra maneira procederia com a filha do meu povo. Uma flecha mortífera é a língua deles, fala engano, com a sua boca fala cada um de paz com o seu companheiro, mas no seu interior arma-lhe ciladas. Porventura, por estas coisas não os visitarei, diz o Senhor, ou não se vingarei a minha alma de gente tal como esta? Pelos montes levantarei choro e pranto, pelas pastagens do deserto, lamentação, porque já estão queimadas, ninguém passa por elas, nem já se ouve mugido de gado, desde as aves do céu até os animais andaram vagueando e fugiram. E farei de Jerusalém montões e pedras, morada de dragões, e da cidade de Judá farei uma assolação, de sorte que fiquem desabitada. Quem é o homem sábio que entenda isso? E a quem falou a boca do Senhor, para que eu possa anunciar? Por que razão pereceu a terra e se queimou como deserto, de sorte que ninguém passa por ela? E disse o Senhor, porque deixaram a minha lei, que publiquei perante a sua face, e não deram ouvidos à minha voz, nem andaram nela. Antes andaram após o propósito do seu coração, e após os balaíns, como lhes ensinaram seus pais. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, eis que darei de comer a losna, e a este povo lhe darei de beber água de fel, e os espalharei entre as nações que não conheceram, nem eles, nem os seus pais, e mandarei a espada após eles, até que venha consumi-los. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Considerai e chamai carpideiras, para que venham, mandai procurar mulheres sábias, para que venham também, e se apresse, levante o seu lamento sobre nós, e desfaçam-se os nossos olhos em lágrimas, e as nossas pálpebras destilem águas, porque uma voz de pranto se ouviu de Sião, como estamos arruinados, estamos muito envergonhados, porque deixamos a terra, e eles transtornaram as nossas moradas. Ouvi, pois, vós mulheres, a palavra do Senhor, e os vossos ouvidos recebam a palavra da sua boca, e ensinai o pranto às vossas filhas, e cada uma a sua companheira, e lamentação. Porque a morte subiu pelas nossas janelas e entrou em nossos palácios para exterminar das ruas as crianças e os jovens das praças. Fala, assim diz o Senhor, até os cadáveres dos homens jazerão como esterco sobre a face do campo e como gavela através do segador, e não há quem a recolha. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que visitarei a todo circuncidado, como incircunciso, ao Egito e a Judá e a Edom, e aos filhos de Amon e a Moabe, e a todos os que cortam os cantos do seu cabelo, que habitam no deserto, porque todas as nações são incircuncisas, e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. Glória a Deus, amados irmãos, né? Essa palavra de juízo do Senhor, através do homem de Deus, né? Lemos o 7, 8 e 9 do livro de Jeremias, né? Então, que nós possamos, então, meditar, né, em todas essas palavras do Senhor ao povo, né, que se corrompeu e se desviou e foi a outros deuses, né? Fez coisas abomináveis, até mesmo passar os filhos
e as filhas pelo fogo, né? Sacrifícios que Deus não ordenou, não determinou e nem pediu, né? Então, coisas que eram das nações e eles também começaram a praticar. Amém? Vamos fazer uma oração para finalizarmos então a leitura de hoje. Senhor, Pai querido, Deus amado, Deus que é digno, Senhor, de toda a honra e de toda a glória. Em nome de Jesus que nós te agradecemos, te pedimos graça por todas as coisas, porque até que o Senhor tem nos ajudado, meu Pai. Obrigado por tudo, pela Tua presença em nossas vidas, pela Tua palavra, que nós tomamos posse a cada dia, a cada instante, operando aquilo para a qual é enviada, que o Senhor continue nos sustentando pelo poder desta palavra, Pai. Em nome de Jesus, obrigado por tudo, Senhor. Amém. Glória a Deus, que Jesus te abençoe e até amanhã, se o Senhor permitir. Graça e paz.